Oferecer inibidor da bomba de prótons para o tratamento sintomatológico da esofagite é a melhor opção ou tem coisa melhor para a gente fazer? Acompanhe. Agora, para finalizar essa série de vídeos sobre refluxo, vamos fazer uma espécie de brainstorm aqui, uma certa tempestade de pensamentos e questionamentos sobre a nossa atual conduta. Será que realmente a melhor opção seria oferecer inibidor de bomba de próton para o paciente com sintoma de esofagite? Primeiramente, a gente já viu nos vídeos anteriores que a resposta seria, obviamente, não. Por quê? Porque você precisa fazer diagnóstico causal. Se o problema é dismotilidade, alteração na motilidade, um problema neurológico ou na placa motora, é obviamente que você vai ter que usar desses recursos para poder regularizar a condição e não inibir a secreção ácida gástrica. Outro ponto que é preciso chamar a atenção, que ninguém pode impedir uma via de funcionar indefinidamente. Por exemplo, inibindo a secreção ácida gástrica, você está inibindo uma bomba de hidrogênio e potássio a nível da célula parietal. E como você está inibindo a célula parietal de produzir a secreção que ela precisa, a secreção dela não é só próton, H+. A secreção ela também é fator intrínseco. Então, automaticamente, a gente já vai ter um prejuízo nutricional. E nutricional por causa de quê? Porque você está diminuindo, você está, na verdade, aumentando o pH gástrico e diminuindo a capacidade do estômago de digerir proteínas e gorduras. Então, a digestão, a proteólise precisa acontecer, a quebra dos elementos nutricionais precisa acontecer adequadamente para que a gente extraia a capacidade total do nutriente de nos fazer bem. Então, se você está prejudicando a capacidade de quebra química, obviamente você vai prejudicar a oferta de nutrientes para ser absorvidas. Isso é um ponto muito importante para ser observado. Outra questão é que você impedindo o estômago de ser bem ácido ou adequadamente ácido, um pH de 1,2 a 2, que é a função dele, além de quebra de proteína e gordura, a função é de esterilização do ambiente gástrico, ou seja, bactérias que são deglutidas, elas são automaticamente esterilizadas para não passarem para o resto do corpo, você impede isso. Então, há um supercrescimento bacteriano superajuntado, há uma superfermentação e, obviamente, o paciente começa a ter uma disfunção, uma absorção em decorrência da mutação do pH gástrico. Então, olha a repercussão. Fora isso, ainda tem mais, gente. Olha o tamanho da iatrogenia. O ácido ascórbico ou seja, a vitamina C, tem a vitamina C total e o ácido ascórbico do suco gástrico. Se ele tiver aumentado, você tem um prejuízo do uso do ácido ascórbico para transformar o nitrato da dieta, que foi transformado em nitrito pelas bactérias bucais. Esse nitrito tem que ser transformado de novo, mais uma vez, para óxido nitroso. Quem faz isso é a vitamina C, só que a vitamina C fica inativa no pH mais alcalino. Então você está interferindo com a absorção de vitamina B12, interferindo com a absorção de ferro elemento, tá? Promovendo o supercrescimento bacteriano da flora gástrica, porque não é para ter, mutando a flora de cima, mutando a flora de baixo, justamente porque você alterou a degradação química do seu nutriente. Então você está desnutrindo o paciente, aumentando a concentração de nitrito gástrico, porque não há transformação de nitrito em óxido nitroso pela vitamina C, porque ela está inativa, porque o pH subiu. Olha só para você ver o tamanho do dano e predispõe isso a uma condição que a gente já sabe que são substâncias carcinogênicas, classe 1 de número de substâncias que podem levar a um adenocarcinoma gástrico. Então, a gente tem que pensar sobre a estratégia que a gente está fazendo e tratar a melhor opção. Então, se o problema é desmotilidade, vamos acelerar o esvaziamento do esôfago, aumentar o peristaltismo gástrico. Isso, além disso, gente, tudo você tem que lembrar que vivemos numa época de estresse. Então, quando a gente está estressado, a gente está no modo simpático de ser. O modo simpático de ser é um modo adrenérgico, um modo que tem muita adrenalina e noradrenalina na circulação. Então, o que acontece? Você, toda vez que o simpático, por exemplo, o tubo digestivo tem dupla inervação, simpático e parasimpático, tá? Se um está agindo, o outro está inativo. Aí o outro agiu, o outro está inativo. Então, como a gente está frequentemente sob estresse, a gente tem um comando simpático, ou seja, adrenérgico, superior ao parasimpático. E aí o que acontece? Toda a ação do sistema nervoso autônomo simpático
para o tubo digestivo. Para o tubo digestivo em todas as suas funções, tanto na função de motilidade, quanto na função de secreção glandular, ou seja, ele fica mais prejudicado na secreção mucosa gástrica, na secreção ácida gástrica secreta menos. E você ainda impedindo que esse ácido, mesmo menos, ele seja secretado, você agrava a situação. E aí o paciente, você não consegue discernir adequadamente se o que ele está tendo de sintoma de azia ou de pirose é pelo excesso de ácido, não é. Como o paciente está estressado, extremamente ativado em termos de adrenalina, o parasimpático, que é vagal, ele não está agindo. Então a secreção mucosa, que é de barreira de proteção gástrica, também não está sendo eficaz. Então presta atenção, no estresse a gente tem um afilamento da defesa por má produção de muco e hipersensibilidade com um pouquinho de ácido que ficou. Então presta atenção no que você está fazendo, porque às vezes você não está ajudando, você está só piorando. Então entender melhor, conhecer melhor, faz toda a diferença para tratar melhor. Fique com a gente, acompanhe o canal, dê sugestões de tema, curta, não esqueça de curtir, né, gente? E aí, é isso aí, fique com a gente.